Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos hoje falar sobre o módulo 3, Disciplina Família, segunda aula. Nós estamos dando continuidade à primeira aula. E hoje nós vamos falar sobre orfandade, maternidade e paternidade. Amém? Deus Todo-Poderoso, grandioso, soberano Deus, louvado seja o teu nome, porque podemos mais uma vez nos comunicarmos, meu Pai. Mesmo que seja através de aplicativos, mesmo que seja através de vídeos, mas nós sabemos que o Senhor opera, porque tu és poderoso, grandioso e soberano. Que o Senhor venha alcançar a vida de cada aluno, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Orfandade. Vamos falar primeiro sobre orfandade, que no dicionário é alguém que perdeu o pai. Orfandade significa isso, né? Perdeu o pai ou a mãe, ou perdeu os dois. Mas no âmbito espiritual, quando os pais não cumprem o seu papel e não amam seus filhos, não dando afeto, não dando atenção, nem carinho, quando não há toque físico entre pais e filhos, então vai se construindo neste ambiente um espírito de orfandade. E os filhos se tornam, infelizmente, os filhos se tornam órfãos de pais vivos dentro da sua própria casa, né? Então, nós concluímos por este ângulo que a orfandade está relacionada com a qualidade do relacionamento que temos com os nossos pais. Que triste isso, né? Eu acho que é pior. Pior do que quando não ter os pais. É ter eles vivos na nossa vida, mas não tendo aquele reconhecimento, né? Não tendo aquele amor para compartilhar. Isso é muito triste. E vou falar aqui sobre tipos de orfandade, né? Orfandade por morte. Pai ou mãe morrem, né? Em casos como estes, pode gerar no filho que fica órfão uma revolta muito grande, gente. Uma revolta que pode trazer um prejuízo muito grande. Ele passa frequentemente a culpar Deus por aquilo ali. E sente uma raiva muito intensa, sabe? E isso pode levá-lo a não acreditar mais em Deus. E ele se torna um ateu. Isso é muito sério. Eu já vi muitos, mas muito mesmo. A minha profissão é orientadora educacional. E eu atendia muitos alunos revoltados. Adultos revoltados também. Porque um perdeu o pai, o outro perdeu a mãe. E assim, na hora que iam falar, sempre aquela mágoa profunda de não acreditar em Deus, de não entender que Deus é esse que é pai e tira o pai, porque eles não têm esse entendimento, infelizmente, né? E eles se tornam abandonados porque, principalmente pela perda do pai, porque o pai é o provedor do lar, né? E os filhos sofrem privações que muitas das vezes gera no órfão um sentimento muito grande de inferioridade em relação às outras pessoas que têm pai. Em relação, pouquíssimas pessoas que são bem resolvidas, que perderam pai ou mãe e são bem resolvidas. É uma pessoa que tem uma aliança muito grande com o Senhor, né? E a outra orfandade por abandono. O pai ou a mãe abandonam sua casa e seus filhos. Essa situação causa no órfão geralmente uma revolta contra quem o abandonou, uma mágoa profunda em relação à pessoa que foi embora. Isso é terrível. O órfão sente ódio e existe uma ferida profunda dentro dela, sabe? O sentimento é de rejeição, o sentimento é de mágoa, de raiva, de ódio. Em alguns casos, ele se torna até agressivo e passa a agir assim. E outra coisa, se envolve em prostituição, se envolve em droga, se envolve em bebida. Uma vez eu conversei com um menino que ele tinha uma mágoa tão profunda da mãe dele, tão profunda. E
O que aconteceu com aquele menino durante um tempo que eu fiquei atendendo ele ali, várias vezes eu tive que atender, ele se abriu para mim e disse assim: eu não falo com a minha mãe, jamais de um ano. O pai dele veio morar com ele em Balneário e a mãe ficou em Brasília. E eu disse: tá, mas e ela? Ela também não faz questão de falar comigo. Então é dos dois lados, né? Quando a mãe não tem sabedoria, aí a coisa fica séria, fica muito séria. E esse jovem, ele era do 2º ano do ensino médio, e ele começou a se envolver em droga, começou a passar droga. Um menino que tem situação, um menino que tem vida, que era para ter uma vida boa, mesmo que não tivesse com a mãe presente, mas tivesse ali com o pai era bem participativo. Porém, o menino tinha essa ferida na alma, porém esse menino tinha essa mágoa da mãe, tinha essa revolta da mãe, né? Então nós precisamos cuidar, nós que estamos aprendendo, que estamos entendendo o que é. Deus, ele não tira nada de nós. Deus, ele é o nosso pai, ele cuida de nós, muito pelo contrário. Essas coisas que acontecem são situações que acontecem na vida, no mundo. Porque as pessoas começaram a se desviar pelos seus próprios caminhos, pelos seus próprios entendimentos. Elas não buscam a palavra de Deus. Elas não buscam o entendimento que vem na Bíblia, que é um guia para o céu, que é um guia para o nosso relacionamento. E outra orfandade que tem por ausência. Eu coloquei aqui 3 tipos de orfandade. Nessa situação não houve morte nem abandono, mas devido aos pais trabalharem muito, extremamente ocupados, interessados somente pelo seu trabalho ou profissão, eu quero. Hoje em dia, infelizmente, está uma onda. Os pais estão esquecendo dos filhos, estão correndo atrás do ter, esquecendo de ser pai, de ser mãe. Sabe? Então, esses pais egoístas e egocêntricos, ausentes na vida dos seus filhos, fica gerando marcas na alma desses filhos. E, consequentemente, gerando sentimento e características de orfandade. Eu não sei vocês, mas eu já vi vários chegando perto de mim dizendo: eu não tenho família. Eu não tenho mãe. Tenho um celular da última geração, tenho uma bicicleta de 10 mil, tenho um notebook de 15, mas eu sou órfão de pai e mãe. Isso é muito triste. Mas eu não tenho o principal, que é o amor dos meus pais. Eu tenho muitos bens, eu tenho muitas coisas, mas eu sou órfão de pais vivos. Precisamos cuidar. Algumas características do órfão. Eu falei aqui, tipos de orfandade. Orfandade por morte, orfandade por abandono, orfandade por ausência. Algumas características de uma pessoa órfã. Não se sente amado, não se sente valorizado, não se sente importante, não se sente apreciado, e isso gera uma baixa autoestima. Não se sente pertencente a um grupo. Meu Deus. Não se sente seguro, existe nele sempre insegurança. Não se sente protegido, principalmente na ausência do pai. Não se sente aceito, não se sente alguém útil, despreza o seu próprio trabalho, se sente constantemente sozinho. O órfão é extremamente desconfiado. Misericórdia, né? É mesmo. É pessimista, é viciado em reconhecimento, é possessivo e ciumento, é medroso, é manipulador. O órfão se sente inferior, se sente incapaz. O órfão tem uma mente de escravo. O órfão geralmente não sabe lidar com os seus erros. Olha só, as características de uma pessoa órfã, mesmo que tenha os pais vivos, né? Eu quero dizer para vocês que Satanás, ele sempre irá trabalhar inversamente ao que Deus faz, ao inverso do que Deus faz ou fala. O diabo é contrário a toda vontade de Deus. Em Mateus 3, 16 e 17, e sendo Jesus ali batizado, ele saiu logo da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, em quem
me comprazo, em quem me agrado, em quem me traz alegria. E mesmo assim, Jesus, impelido pelo Espírito, foi para o deserto para ser tentado por Satanás. E a primeira coisa que o diabo disse para Satanás foi o quê? Ele é terrível. Se tu é filho de Deus, lá em Mateus 4:3 diz isso. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Mas Jesus, sabe o que ele respondeu? Ele não tinha dúvida de quem ele era. Ele sabia que tinha um pai e que ele era filho. Sabe o que ele respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:7-4. Ele respondeu isso. 4:4. Me perdoa aí. Então eu quero dizer para vocês que Jesus, ele sabia de quem ele era filho. Ele tinha plena convicção. Ele tinha certeza. Amém? Ele sabia que tinha um pai e que ele era filho. Agora, se nós temos dúvidas por conta de marcas e sentimentos de orfandade, e Satanás lança essa seta, lançando incerteza sobre nossa paternidade, ele mesmo irá se encarregar de te perguntar: és mesmo filho de Deus? Por que você está nessa vida? É mesmo filho de Deus? Por que você está passando por esse perrengue? Será que Deus é seu pai mesmo? Você já parou para refletir? Eu quero dizer para você, se você tem esse tipo de dúvida, se você não tem a plena certeza, a convicção que você é filho do Altíssimo, que você é filho do Deus grande eu sou, que você tem um Pai celestial, que cuida das suas feridas, que cuida da sua entrada e da tua saúde, da sua saída, e que ele te abençoa todos os dias, somente de você abrir os olhos. Consequentemente, nunca você irá conseguir viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Deus, ele tem uma vida plena esperando por você. E essa vida plena, eu já falei outras vezes, é ser rica, milionária? É ter o carro do ano? É ter a casa maravilhosa? Não. É ter todas as suas necessidades supridas. Saúde, vida conjugal, vida espiritual, vida financeira. É ter todas as suas necessidades supridas pela graça de Deus. Amém? Em João 14:18, Jesus fala: não vos deixarei órfãos. Em João 1:12 ele diz: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Deus, ele é o seu pai. Amém? Nós precisamos cuidar com isso, sabe? Agora eu quero falar um pouquinho sobre assim, a maternidade e a paternidade. Para que você, pai, para que você, mãe, entenda que você tem um poder muito grande. Que você precisa ser um homem e ser uma mulher extremamente espiritual dentro da sua casa. Extremamente consciente que você não é nada sem Deus, mas que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, naquele que te edifica, naquele que te transforma, naquele que te sustenta. Amém? A maternidade, ela tem o poder e a missão de trazer na vida dos filhos o aprendizado de gerar vínculos. Pessoas que tiveram mãe presente, que desempenhou um papel de edificadora do lar, tem a tendência de desenvolver novos relacionamentos com extrema facilidade, sabe? Não tem insegurança, não tem medo, porque teve uma mãe presente dentro do lar. Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa e a insensata derruba com suas próprias mãos. Mães que estão presentes aqui, mães que são minhas alunas, peça a Deus a sabedoria, mas a sabedoria que vem do alto, aquela entra pro teu quarto e começa a clamar pela vida dos teus filhos. Amém? A mãe, a maternidade, ela gera vínculos. A mãe gera nutrição. Mãe tem o papel de exercer o cuidado, de dar atenção e de dar apoio aos filhos. Amém? A noção da solidariedade, de amor, está ligado diretamente ao filho que recebe isso de uma mãe. Glórias a Deus. Você tem esse poder de ensinar o seu filho. Organização. Enquanto o pai governa o lar, a mãe edifica o lar.
Ela é a organização da casa, provendo um ambiente de ordem e ao mesmo tempo aconchegante. Um ambiente de unidade, um ambiente de respeito. Isso vai exercendo, sabe, um efeito profundo e poderoso na vida dos filhos. A pessoa vai se tornando organizada em sua vida. Esse é um papel de uma mãe. Gerar vínculos, nutrição e organização. Esse é seu papel, mamãe. Esse é o seu papel. Amém? A paternidade agora. As principais funções do pai na vida dos filhos são o quê? Dar direção ao filho, liderar aquele filho. Pessoas que tiveram pais presentes têm a facilidade natural e sobrenatural de entender o propósito para qual existe. Sabe, é muito sério isso. Facilmente, perdoa de novo, pessoas facilmente, muito cedo na vida delas, elas já sabem o que serão no futuro. O relacionamento íntimo com a figura paterna agracia o filho com um legado de direção e orientação na vida. Esse é o papel de um pai, dar direção ao filho, liderar. Estabelecer limites. Limites estabelecem a noção de sanidade. Amém? A pessoa que recebeu educação com limites tem sã consciência e é emocionalmente saudável. Amém? Glória a Deus. Outra função do pai, proteção, proteger. O pai tem o papel de criar confiança, segurança na vida dos seus filhos. Isso gera no filho um descanso, sabe? Gera conforto, gera tranquilidade. Eu tenho um pai que cuida de mim. Eu tenho um pai que quando eu preciso, ele tá ali, ele fala comigo, sabe? Outra função, afirmação de identidade, principalmente quando se tem filho homem. É o pai que tem a função de afirmar a identidade do filho ou filha. Sabe, todo ser humano tem necessidade de ser afirmado. Amados, amadas alunas, deixa eu dizer para vocês. Eu sou uma pessoa que eu fui criada sem pai. Eu sou a caçula de uma mãe bem velha, que me teve com uns 40 e poucos anos de idade, quase já entrando, né, na menopausa, e ela foi se aventurar e engravidou de mim. Ela era casada, ficou viúva, teve os 5 filhos dela, né, e eu fui a última de um relacionamento, de uma farra. E nisso, então, eu sofri muito com isso. Eu sofri tanto que vocês não fazem ideia. Vocês olham para mim falando com vocês aqui, vocês não fazem ideia do que eu já passei. Aí depois, né, que eu fui crescendo ali dentro daquela família, eu fui me vendo o tempo inteiro rejeitada, o tempo inteiro a bastarda, o tempo inteiro a coitada, o tempo inteiro Eu tomei uma decisão com 15 anos de idade. Eu comecei a trabalhar numa escola, sabe? E nesse mesmo período eu me converti. Eu aceitei Jesus na minha vida. E a minha vida passou por uma transformação. E várias vezes a palavra de Deus era direcionada a mim. Não se sente sozinha. Eu sou o teu pai. Eu cuido de você. Você é minha filha amada. Eu que te sustento. E Deus foi cuidando. Eu me tornei uma mulher forte, segura, sensível. Isso é as características de quase toda mulher. Mas muito forte, porque eu já ganhei tanto açoite, que se eu não tivesse Deus na minha vida me fortalecendo, eu já teria despencado. Mas eu me firmei, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu decidi seguir a Cristo, eu decidi servir a Cristo, eu decidi amar a Cristo sobre todas as coisas, porque é Ele que me fortalece. Eu às vezes me emociono porque vocês não fazem ideia do que eu poderia ter virado. Eu poderia ter sido tudo, menos uma mulher que tem 33 anos, estou indo para 34 de casado, com 3 filhas maravilhosas. Uma psicóloga, uma administradora, todas têm empresa.
E a terceira, forma agora em julho, em direito. Eu jamais teria conseguido isso sozinha. Deus colocou um varão do meu lado e foi sustentando as nossas causas, as nossas lutas e as nossas batalhas. Eu me ensinei às minhas filhas que o maior guia, que o melhor guia, que o melhor livro para estar na cabeceira da cama é a Bíblia. Que se elas quisessem qualquer coisa, estava ali. Se elas quisessem orientação para adquirir as coisas, orientação para se aproximar de pessoas, orientação sobre respeito, orientação sobre bênçãos, orientação por onde ir, estava ali, porque a Bíblia é um guia para o céu. Eu aprendi, porque quando eu engravidei da minha primeira, eu estava com 18 anos. Eu aprendi, através da Bíblia, que eu tinha que ensinar a minha filha o caminho que ela tinha que andar, para quando ela fosse mais velha, ela não se desviasse dele. E se caso ela se desviasse, ela retornaria, ela voltaria, porque a semente eu plantei. Porque a semente eu plantei no coração das minhas filhas. Sabe por que eu plantei? Porque eu sabia que um dia a colheita viria. E nós precisamos saber que os nossos filhos são sementes que o Senhor nos dá. E nós precisamos cuidar dessa semente. Nós precisamos regar essa semente com amor, carinho, proteção, sendo pai, sendo mãe, sendo amiga na hora que precisa, puxando a orelha na hora que precisa, a vara da disciplina. Mesmo que ele esteja grande, velho. Não, mas a vara da disciplina que eu quero dizer, a vara da correção, é você sentar, orientar. Se preciso for, você pega. Amém? Então, assim, eu quero dizer para vocês que continue firmes. Não vacile o pé de vocês, né? A Bíblia fala aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque se você é pai, se você é mãe, você é a estrutura daquela família. Que Deus te dê graça para isso. Eu quero deixar para vocês um versículo, Lamentações 3, 21, 24. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero dizer para vocês que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Porque as suas misericórdias não têm fim. Então coloque a sua família diante do Senhor. Coloque a tua casa diante do Senhor. Você que não tem filho, pode ser um adolescente, que aqui nós temos, né, vários alunos de várias faixas etárias. Ore pelo teu pai, ore pela tua mãe, né? Se você tem algum tipo de dificuldade, começa a aproximar do teu pai e da tua mãe. Se você é pai, se você é mãe, começa a aproximar do teu filho. Não deixe o teu filho se sentir órfão de pai vivo. E que a graça recicladora de Deus esteja sobre cada um de vocês. Eu quero dizer para vocês que não há dias cinzentos para quem tem Deus na vida. Não há. O sol pode até não aparecer, pode até ficar nublado, mas o Senhor nos renova todas as manhãs. São as promessas dele para mim e para você. Que a graça de Deus te renova como pai, te renova como mãe, te renova como filho. E que a graça de Deus seja estendida sobre o teu lar. Que o alicerce do teu lar seja Jesus. A pedra angular do teu lar seja Jesus, Cristo de Nazaré. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Fiquem com Deus. Coloque o seu ok no YouTube. Coloque o seu ok, seu parecer, como você está se sentindo. Eu tenho recebido muitos recadinhos. Obrigada de coração por aqueles que estão tendo consideração pelas aulas e deixando recadinhos ali. Porque tu és precioso e você está plantando uma semente e Deus irá te abençoar. Fiquem com Deus. Desculpa ali, porque como eu disse na aula anterior, meu celular tá dando uns piripafe e às vezes ele falha. Mas nós vamos continuar. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.